O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir. É valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. A Unimed tem como premissa cuidar da sua saúde, então sempre que você precisar de atendimento, Unimed Erechim com os melhores profissionais e tecnologia de ponta. E também a Unicred Eleva, que cuida da sua saúde financeira. E o Instituto de Olhos Santa Luzia, que trabalha com tecnologia e excelentes profissionais. Então, na hora de fazer a sua consulta, é só agendar pelo 3522-2267. E hoje nós vamos falar de um tema que é bastante importante, os tratamentos e as novas tecnologias em 2026 para a leucemia. E hoje nós vamos conversar com a doutora Agatha Hoffman, que é hematologista, ela trata das doenças do sangue. Obrigada, doutora, por nos receber aqui no seu consultório. Obrigada pelo convite, Sandra. Estou sempre disponível para conversar sobre esse tema que traz muita curiosidade, né? E tem vindo novas tecnologias e tratamentos para essa doença.
Doutora, a leucemia ela se origina na medula óssea e o que é a nossa medula óssea? Então, a leucemia, né, ela é um tipo de câncer da medula óssea, da fábrica do sangue. A medula é uma estrutura, né, que fica dentro dos ossos longos, onde as células são produzidas. É a fábrica do nosso sangue. E tem alguns tipos de câncer que são originados ali. A leucemia é um desses tipos de câncer. A gente não pode falar que a leucemia são todas iguais, porque a gente tem leucemias agudas e leucemias crônicas que se comportam de maneiras bem diferentes, mas as leucemias agudas, que são aquelas mais graves, mais dramáticas, que todo mundo sabe, né, ela se origina lá e ela tem uma apresentação bem aguda. E os sintomas, a gente vai se sentindo lentamente ou é uma doença agressiva que de um dia para o outro a pessoa já começa a ter efeitos? Falando da leucemia aguda, né, que como o nome mesmo diz, os sintomas surgem do nada, né? Às vezes a pessoa começa a sentir em uma semana sangramentos, pequenos hematomas em locais que não bateu, não fez nada e surgem hematomas, um cansaço progressivo, suor de noite mais do que o normal, né? Febre também nesse horário mais vespertino, final do dia, início da noite, né? São sinais de alarme para a gente pensar e investigar uma leucemia. Hoje a gente sabe que a ciência tem estudado e cada vez mais tem mudado o destino de pacientes com câncer no sangue. E aí tem surgido novos tratamentos, novas pesquisas. Vamos falar um pouquinho sobre a terapia CAR-T-cell. É uma terapia nacional, porém ainda é difícil ter acesso. É uma terapia muito inovadora, porque basicamente o que é o CAR-T-cell, né? A gente coleta os linfócitos, que são as células de defesa do nosso corpo, e treina elas em laboratório para detectar o câncer. Então a gente tira os linfócitos, leva para uma fábrica de manufatura, né, e estimula ali aquele linfócito a detectar o câncer, e infunde de volta esse linfócito e ele mesmo vai atacar o câncer, né? Então, no caso da leucemia, é uma terapia com poucos efeitos colaterais, né? Uma altíssima taxa de cura, né? Mas infelizmente o acesso ainda é muito limitado, por ser uma terapia muito inovadora e extremamente cara. Verdade. E quando a gente fala de terapias inovadoras e caras, quer dizer que não está disponível ainda nos estados brasileiros, apenas em São Paulo, e ainda precisa-se uma logística para chegar até esse tratamento. Exatamente, a gente tem esse tratamento em São Paulo, tem esse tratamento já no Paraná também, e tá chegando, né? A gente sabe que nos próximos anos vai chegar aqui no Rio Grande do Sul também, mas infelizmente pelo custo, né, no SUS a gente não consegue propor isso para os pacientes. Em nível de convênio muitas vezes é preciso judicializar, né, para conseguir propor isso para o paciente, e como são doenças muito agudas, o paciente às vezes não consegue chegar até lá, né? Verdade. Quando nós falamos de doenças do sangue, a faixa etária também influi no tratamento. Por exemplo, uma pessoa jovem que detecta é mais fácil de curar do que uma pessoa de 80, 90 anos? Com certeza, né? Muito pela tolerabilidade do tratamento, né? Como são quimioterapias de alta dose, que é o que a gente tem disponível, né? E então os pacientes não toleram tratamentos muito agressivos. Então, por isso que os jovens, né, a leucemia, né, é o câncer mais comum na infância. Então, as crianças toleram muito bem o tratamento. Apesar de ser tóxico, eles aguentam mais do que os adultos. Então, quanto mais velho o paciente, infelizmente, não aguenta o tratamento, e conviver com a leucemia aguda não tem como. Então, acaba que a doença, né, se prolifera e o paciente evolui com um desfecho desfavorável, né? Algumas doenças descobertas na terceira idade, muitas vezes o médico prefere só ficar monitorando ela com um tratamento paliativo. No caso da leucemia também é possível fazer esse monitoramento e dar uma sobrevida para o paciente? Com certeza, né? Dependendo da leucemia, tem várias estratégias que a gente usa, né? Terapias orais, terapias intravenosas, subcutâneas, para que a gente chama segurar a doença, né? Não deixar ela explodir.
E quando vai acontecendo a evolução natural, a gente também propor um tratamento paliativo concomitante para controlar sintomas de dor, falta de ar, né, insônia e toda a questão psicológica que vem junto com isso, familiar, porque é extremamente complexo, né? Então a equipe multi, eu sempre falo, entra junto nessa questão, né, de trabalhar com o paciente essa incurabilidade da doença, né, o que ela pretende fazer nos próximos meses, anos, dependendo da sobrevida, e deixar a vida um pouco organizada, daqui a pouco resolver alguma coisa que tem que resolver. Então a gente sempre aborda tudo junto. Quando a gente fala de tratamentos, temos que falar sobre a imunoterapia e os anticorpos bioespecíficos. Nos explique direitinho em que casos a gente pode indicar para o paciente. Então, a imunoterapia é basicamente uma terapia que a gente utiliza que não necessita quimioterapia, né? Então, é um tratamento novo, com poucos efeitos colaterais, que também faz essa detecção do câncer e os próprios linfócitos do paciente atacam o câncer. Então, é basicamente, em vez de a gente tirar o linfócito e treinar ele em laboratório como o Carticel, esse remédio ele marca o câncer e faz com que o linfócito ataque o câncer. Então, é treinar o teu sistema imunológico para atacar o câncer, né? E não precisa de quimioterapia. Esses tratamentos a gente tem disponível aqui, já utilizamos, né? Geralmente a gente deixa para uma segunda linha, então fez a quimioterapia, não respondeu, a gente entra com a imunoterapia, né? Que é ainda o que a gente tem mais acesso, mas já está chegando novos estudos para a gente usar isso em primeira linha, para diminuir a quantidade de químio que a gente faz para os pacientes. Doutora, e as terapias de pequenas moléculas que utilizam inibidores potentes? Essas terapias, elas agem direto na mutação. Então, a gente sabe que tem algumas mutações que fazem com que o câncer seja desenvolvido, né? E aí, essa terapia age direto nessa mutação, fazendo com que ela fique mais leve e mais fácil de ser atingida pelo tratamento. Quando a gente fala em tratamento e a gente vê a ciência cada vez mais evoluída e vacinas surgindo para todas as doenças e medicamentos de ponta, para esse tipo, já se estuda, já se pensa numa vacina para antecipar o impacto da doença? Infelizmente, a gente sabe que a leucemia, como ela não tem uma causa bem identificada externa, né, diferente de outros cânceres, por exemplo, HPV, né, que fazendo a vacina contra o vírus, você evita o câncer, né, então a gente já está falando em índices baixíssimos de HPV, né, pela vacinação. Na leucemia a gente não tem isso, né? Então, infelizmente, a gente não consegue fazer uma prevenção da doença. O que a gente fala, né, e hoje é muito sobre isso, né, conversar sobre o diagnóstico precoce. Já que a gente não tem como prevenir, a gente tem como diagnosticar precocemente para também propor um tratamento rápido, né? E isso impacta muito na sobrevida e na resposta ao tratamento. Quando a gente fala em achar a solução precocemente, a gente entra na leucemia infantil, que se diagnosticada cedo, o índice de cura é de 90%, é isso? Exatamente, a gente, né, 90% é excelente, né? Só que é isso, é perceber os sintomas, então avaliar o seu filho, né, manchas roxas em locais que não são comuns, né, uma febre persistente, sangramento na gengiva, né, a gengiva um pouco mais grossa, aquela criança que está mais abatida, que está mais cansada, que não tem a mesma performance para fazer o que fazia antes, tem que ser avaliada porque é o câncer mais comum na infância e o tratamento precoce cura. Embora a gente fale muito de câncer e fale já há muitos anos, não é uma doença que surgiu ontem, de leucemia e que doenças que destroem sonhos, a gente também sabe que é possível e precisa de recursos para ter uma tecnologia mais desburocratizada, onde todas as pessoas tenham acesso. O que está faltando ainda para que esses tratamentos de ponta cheguem em pessoas de menos recurso? A gente tem, né, a pesquisa clínica é o nosso aliado, né, porque a gente consegue propor o mesmo tratamento inovador
para todos os pacientes, sejam do SUS, sejam convênio, né? Isso deixa bem equilibrado, né? E faz uma equidade, que é aquilo que a gente mais gostaria de ter, né? Mas infelizmente as pesquisas são limitadas, né? Porque o investimento também da indústria é direcionado para moléculas que têm um interesse financeiro, né? Associado. Mas investimento, então a gente ter isso no nosso país, né, incentivo à pesquisa no Brasil, né, incentivo a abrir novos centros de pesquisa, então descentralizar, porque aqui a gente tem um centro de pesquisa em Porto Alegre muito grande, então, e já está descentralizando, a gente tem agora em Ijuí, tem em Passo Fundo, e aqui em Erechim também a gente tem um centro de pesquisa ali na COC, né, para trazer também para o paciente essa facilidade, né, de acesso, porque uma coisa é tu fazer um tratamento que é semanal numa cidade que demora 6 horas, outra coisa é fazer na tua cidade, né, com o conforto do lar e com teus familiares próximos, né. Verdade. Com todo esse mapeamento, a gente também pode dizer que teremos uma medicina de mais precisão, e utilizando terapia-alvo sem fazer com que o paciente passe por todo aquele desconforto? Com certeza, que é essa a grande diferença da quimioterapia, né? A quimioterapia, ela é citotóxica, então ela acaba matando células que não são do câncer, porque a gente não consegue escolher, né? E só na célula-alvo. E as terapias, né? A imunoterapia, a terapia-alvo, CAR-T-cell biespecífico, são terapias que atingem só a célula tumoral e tem muito pouco efeito que a gente chama off-target, então fora do alvo, né? Não cai cabelo, não tem tanta diarreia, não tem tantos efeitos colaterais. Então essa terapia de precisão, né? Essa medicina mais moderna é o que está chegando para nós e a gente fica muito feliz de poder propor isso para o paciente. Verdade, embora a gente pode falar com toda certeza que aqui em Erechim esses impactos também já são amenizados aí com terapias que se aliam junto com o oncologista na hora de preparar essa medicação. O que tem disponível em outros locais aqui também tem, então não tem nada que tenha em outros centros que a gente não consiga propor aqui também, né? Então tem às vezes alguma questão de acesso a alguns tipos de convênio, mas a gente sempre vai propor o que tem de melhor. Se não tem aqui, a gente acaba passando para frente, né? Mas o que a gente tem disponível hoje é uma gama gigante de medicações, né? E com possibilidades terapêuticas. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação.
Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre a leucemia, a importância dos tratamentos e da tecnologia, que é a nossa grande aliada na hora de buscar a cura de uma doença. E nós estamos conversando com a doutora Agatha Hoffmann, que é hematologista aqui na cidade de Erechim. Doutora, a corrida das vacinas. A gente percebeu aí que depois da Covid parece que tudo acelerou. O nosso corpo também já se estuda vacinas para que ele antecipe sintomas antes dele aparecer na área da leucemia, ou infelizmente isso não é possível? Infelizmente, que nem a gente conversou, vacinas no sentido de prevenir a leucemia não existe. A gente sabe que tem algumas doenças que predispõem, né? Alguns vírus que predispõem a alguns tipos de doença, mas a leucemia a gente não conseguiu ter essa relação causal, né? A gente sabe que tem alguns fatores de risco que a gente sabe que aumenta, né? Então, exposição a veneno, né? Tabagismo, etilismo, mas não é uma coisa bem correlacionada como outros tipos de câncer. Falando sobre a vacina do Covid, a gente sabe que ela usou o sistema imunológico para produzir anticorpos e tem tentado mostrar uma correlação, né, com o aumento de índice de outras doenças, mas ainda é algo muito em estudo, não podemos afirmar nada quanto a isso nesse momento. E o papel da inteligência artificial, aonde ele entra? Bom, a inteligência artificial entra em todos os ramos aí da medicina. Primeiro, eu acho que a inteligência artificial ela é ótima para o paciente se informar, tá? O acesso expandido eu acho ótimo, porque o paciente ele já pode procurar o médico que fala aquilo que tem evidência, que tem, né, algo escrito em literatura, que tem um embasamento, ou aquele médico que fala em achismos. Eu acho isso, eu gosto daquilo. Médico não tem que achar ou gostar, né? Tem que trabalhar com o que tem escrito, né? Com o que a gente vê que realmente melhora o desfecho do paciente. Então, acho que começa por aí. Segundo, que melhora muito o diagnóstico. Então, com a inteligência artificial, a gente vê cada vez mais tecnologias e métodos de diagnóstico para as doenças serem rastreadas, né? E a avaliação de um perfil genético mais específico, para a gente saber o prognóstico, saber se aquela leucemia vai ir melhor ou já tem algum fator de risco ali genético que vai ir pior, para a gente também ir conversando sobre isso com o paciente. E sem falar nos tratamentos, né, que a inteligência artificial vem entrando para a gente conseguir descobrir novas moléculas e conseguir botar isso em prática. A gente está falando aí um pouquinho de terapias, terapia-alvo, enfim, de tecnologia, mas ainda se faz muito transplante de medula óssea no país. E ainda precisamos de doadores de medula óssea. Sim, com certeza, né? O transplante de medula óssea, ele ainda entra como um pilar no tratamento da leucemia aguda, né? É uma terapia que é disponível pelo SUS, né, e pelos convênios. Ele garante, em alguns tipos de leucemia, né, a cura, né? É o que a gente nos dá um pouco mais de confiança nesse tratamento. E a gente sabe que a gente precisa de um doador, então a gente sempre vai testar os familiares, mas não é todo mundo que tem irmão, não é todo mundo que tem um doador 100% na família, então a gente precisa aumentar o volume de doadores no banco de doadores. E como é que a gente faz isso? Indo ao hemocentro mais próximo, né? Então, Erechim, o hemocentro fica em Passo Fundo, né? Tem que ter entre 18 e 35 anos, né? E fazer uma pequena coleta de sangue, que vai ficar armazenado os dados do doador e procurar, então, um receptor que vai ser compatibilizado e vão ligar para você para ver se você está disponível para fazer a doação. Se você concordar, tiver bem de saúde, né, o teu cadastro estiver atualizado, eles vão te chamar e perguntar se tu ainda quer doar. E se você quiser, daí vai ser prosseguido a doação, propriamente dita. Doutora, a gente acompanha e algumas pessoas que fazem essa doação, elas têm uma sobrevida por um bom tempo.
Mas passou-se lá 10, 12 anos, acabou voltando a leucemia. A medula teve uma rejeição depois desse tempo? Por que voltou a ter problema? Às vezes sobra alguma célula tumoral circulando e a medula do doador, até um certo tempo, ela segura a doença. Os linfócitos do doador fazem esse rastreio ali de câncer e vai eliminando os possíveis focos. Mas existe, né, chances da doença voltar. Até tão tardio é mais raro, geralmente é mais precoce, até 1 ano, 2 anos pós-transplante, nesse meio tempo é frequente. E aí entram novas terapias. A gente pode fazer a infusão dos linfócitos do mesmo doador, então tu coleta só os linfócitos do doador e infunde no doente para ver se ataca o câncer, fazer um carticel, um biespecífico. Então, todas essas terapias que a gente poderia propor antes, a gente também pode propor depois do transplante, nada impede. Hoje um dos exames mais certos que tem é a coleta da medula para se analisar. Porém, ainda é um processo doloroso. Já se estuda uma coleta líquida, por exemplo, através de um exame de sangue? Infelizmente, como, né, a fábrica do sangue fica dentro do osso, a gente tem que fazer uma punção naquele local que é dolorido. Mas hoje em dia a gente faz bastante anestesia, utiliza medicamentos para o paciente não sentir dor e ela tem sido um procedimento muito tranquilo, né? Então, para o paciente. Para o doador de medula, essa coleta é feita em bloco cirúrgico, com sedação, então o doador não sente absolutamente nada, né, no procedimento, porque ele está dormindo, né, então não está anestesiado. Às vezes fica um pouquinho dolorido depois, mas nada que um analgésico simples não resolve. Então, se esse é o teu medo de ser doador, não precisa ter medo, né? A gente já tem feito também algumas coletas em sangue periférico, estimulando essas células, né, jovens, as células tronco, a saírem de dentro da medula para o sangue periférico e coletando essas células tronco através dali, mas em muitos casos tem que coletar lá da medula mesmo. E aí é feito em bloco cirúrgico, e o doador não sente nada. Nos pacientes, como o diagnóstico tem que ser rápido, não dá tempo às vezes de marcar bloco, a gente faz no leito mesmo, com anestesia local, e é um procedimento que, apesar de ser um pouquinho doloroso, é bem tolerado. Sempre que a gente passa por um período difícil na vida e uma doença dessas que assusta quando a gente ouve do médico dizendo que a gente tem ou um familiar tem, a gente pensa na saúde mental. Como é que fica a saúde mental da família, mas principalmente do paciente, não importa a idade que ele tenha? Sempre o diagnóstico da leucemia vem com um luto gigantesco, né? O luto da vida que se tinha antes. Porque quando a gente fala a palavra leucemia, mesmo às vezes sendo a crônica, né, que é um prognóstico totalmente diferente, o paciente tem uma vida normal, né, já tem aquele impacto do nome leucemia. E quando a gente fala de leucemia aguda, né, a gente fala em internação prolongada, várias transfusões, catéter, né? Então a vida que a pessoa tinha antes muda completamente. Então é um luto. E a gente como equipe tem que entender isso, né? Ter uma empatia, né? De que aquele período é difícil, né? Estar disponível, estar junto com o paciente e também, né, trazer as informações que o paciente precisa para ficar seguro quanto ao que está sendo feito, é o que tem de melhor, né? As chances das coisas darem certo, que tem toda uma equipe por trás, né? Então acho que as informações só trazem segurança para o paciente para ele poder seguir em frente, e a importância de manter um acompanhamento psicológico durante todo o tratamento do paciente e da família, para a família também poder dar um suporte para esse paciente que geralmente é jovem, que tem filhos, que estava trabalhando, né, e que tem toda uma vida que parou, né? Então falar sobre a vida que vai voltar, né? Então falar sobre o futuro para poder dar essa luz no fim do túnel, né, de que as coisas podem e vão melhorar para a pessoa seguir o tratamento, porque a parte psicológica faz toda a diferença, né? É verdade. Genética e epigenética são duas linhas que caminham juntas, porém com olhares diferentes. E aí, o nosso organismo segue mais a genética ou a gente já está entrando nessa questão da epigenética no mapeamento de doenças como a leucemia?
As duas coisas entram juntas, né? Caminham juntas, como tu falou, né, Sandra? A genética na parte da leucemia é muito mais considerável, porque a doença vem originada de uma questão de mutações mesmo, né? De um erro de duplicação da célula, ela se atrapalha e não para de duplicar mais, né? E a epigenética, que são os fatores externos, né? A gente sabe que tem muita relação com outras doenças, né? Com a leucemia também. Então, a leucemia e todas as doenças graves entram como também uma mudança, né, do paciente. Então, mudança do estilo de vida, de comportamento, de hábitos alimentares, de hábito de sono. Então, o paciente, né, alguns até me dizem, meu Deus, eu estou muito mais saudável agora do que eu era antes da doença. Porque essa parte externa, né, tem impacto em doenças. Então, os hábitos que tu tem, exercício físico, sono, também vão aumentar o risco de doenças no futuro. Então, talvez essa doença de agora te ajude a mudar os hábitos para prevenir outras doenças que iriam aparecer ao longo dos anos. Quando a gente fala de leucemia, a gente pensa no sangue. E o sangue tem uma relação importantíssima no nosso organismo. Qualquer doença do sangue vai se transformar em uma leucemia ou não existe essa possibilidade ou existe muito baixa? Geralmente as doenças do sangue, como anemia, plaqueta baixa, né, as doenças benignas, em geral elas não transformam em leucemia. E isso é um mito, né, bem enraizado na nossa cultura, né? Diversos pacientes que vêm, eu tenho uma anemia e eu tenho medo que vire leucemia. Na verdade não, a anemia ela é um sinal de leucemia. Então a anemia é um dos sinais que a leucemia pode dar. Mas uma anemia por deficiência de ferro, por exemplo, que é a mais comum, jamais vai virar uma leucemia. Então, tu vai tratar essa deficiência de ferro, vai repor, mas ela, se não tratar, ela não vai virar leucemia. Então, a gente tem que tratar para o paciente não ficar com sintomas, né? Mas não porque iria virar uma leucemia. Já outras doenças da medula, como síndromes mielodisplásicas, né, que não é bem um câncer, essa sim, né, pode evoluir para uma leucemia no futuro. Doutora, para a gente finalizar essa nossa entrevista, quais são as orientações que a gente pode deixar para o nosso telespectador? Toma um suplemento, faz um exame, como é que a gente tem que se comportar diante de um problema no sangue? Eu acho que sempre o que a gente pode prevenir, a gente previne, né? Sim. Então fazer um acompanhamento, né, médico, anual, né, fazer o seu check-up, fazer exercício físico, ter boa qualidade do sono, manter o mínimo de estresse. Então a gente sabe que isso hoje em dia é quase impossível, mas modular o estresse. Então todo mundo vai se estressar com alguma coisa. Sim. Mas também tem que ter o pico de estresse, a gente logo tem que se recompor, né? Se equilibrar. Então se tu não tá conseguindo fazer isso, fazer um acompanhamento psicológico, porque a gente sabe que o estresse está associado a doenças, né? E ficar atento aos sinais que o corpo dá. Então o nosso corpo ele é inteligente. Se tu tava bem e começa a ter alguns sinais estranhos, como cansaço, manchas roxas, suor de noite, né, pouca tolerabilidade às atividades que fazia antes, é o momento de procurar atendimento, fazer uma consulta médica para ter um exame físico, coletar um hemograma, porque é um exame super simples e que nos traz muitos dados, né, e afasta a leucemia também. Isso aí, então é importante a gente sempre estar de olho na nossa saúde. Qualquer sintoma, procurar um atendimento. Sempre lembrando que aqui em Erechim nós temos hospitais de alta tecnologia, profissionais gabaritados, então a gente tem a segurança de estar num centro que trabalha com a tecnologia que está em Porto Alegre, que está em São Paulo. Não estamos perdidos. Não. Então eu acredito que graças à expansão do conhecimento, né, a novas residências médicas, a gente tem profissionais que têm a mesma formação aqui, Passo Fundo, Porto Alegre, né? Então, quanto aos profissionais, eu não tenho dúvida, e ao acesso às medicações também. Então, o que tem disponível lá, tem disponível aqui. A gente sabe que ter essa segurança no conforto do nosso lar faz toda a diferença. Com certeza. Obrigada por nos receber aqui no seu consultório e desejo sucesso aí. O ano está só começando, né? Ainda estamos no mês de março, temos muita coisa para viver
esse ano e vamos viver um dia de cada vez e com saúde, focando nela. Isso aí, obrigada pelo convite, eu fico sempre disponível e um bom 2026 para todo mundo. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite e uma boa saúde. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida.